Gente que fez e gente que faz o agronegócio. Oferecimento Sistema Faesc Senar, unindo a classe produtora rural. O quadro Gente que fez e gente que faz o agronegócio de hoje mostra uma história de tradição e amor pelo passado. Quem conta pra gente é o repórter Sebastião Garcia. Uma história de amor à tradição da família. Hoje eu vim até Abdom Batista, no meio oeste de Santa Catarina, para conhecer o César Mocelin. O César produz aqui grãos, tem gado de corte, faz cachaça artesanal e guarda no coração e também aqui na propriedade elementos fortes da história dele e da família. Uma história de muito trabalho, de perseverança e, sobretudo, de muito amor. A propriedade do César fica às margens da barragem da usina hidrelétrica de Campos Novos, em Abdom Batista. Faz 16 anos que ele mora aqui. As terras da família ficavam na área que foi alagada para a construção da usina. Aqui pertinho, uns 2 quilômetros e pouco, morava eu e a mãe, daí depois veio a usina Campos Novos, inundou nossas terras ali, uma parte. Era um mini assentamento que eles fizeram aqui, fizeram um acerto, troquemos uma parte do terreno que inundou para pegar aqui daí. A mudança foi só mais um desafio na história de vida do César. César é o mais velho dos 4 filhos da dona Dimetila e do seu Leopoldo. Desde pequeno, me lembro que eu ia levar comida para ele, eu era bem pequenininho. Ele tinha pouca idade, 4 anos, 3, 4 anos, eu já levava a comida para ele na roça. As lembranças, os ensinamentos que César tem do pai são só da infância. Ele tinha 7 anos quando o pai morreu. A gente falar do pai, a gente até se emociona, porque eu perdi meu pai no meio da lavoura e ele sempre trabalhando, né? O pai do César foi atingido por um raio enquanto trabalhava. Era muito jovem, tinha 32 anos. Estava colhendo feijão e se arrumou um tempo para chover, né? E ele foi tentar cobrir uma paieira, um monte de feijão que eles diziam. Quando ele estava voltando para se acudir debaixo de uma, deu o raio, uns 20 metros perto da mãe, e caiu. César e os 3 irmãos foram criados pela mãe e tiveram sempre o apoio dos tios e dos avós que moravam perto. Foi bem difícil, não é fácil, né? Nós se criamos, desembarcava do transporte escolar na lavoura para trabalhar para os outros de peão, né? Principalmente eu, depois os meus irmãos, né, já também, mas foi difícil, muito difícil. César trabalhou com os tios também e com o avô, até adquirir suas próprias terras. Depois eu plantava um fumo de asmeia com o avô, metade, o avô me ajudava e trabalhava para os tios e depois fomos fazendo. Aí o avô deu um pedaço de terra para nós. Com o tempo nós era bastante dobrado um pouco, lá nós apareceu uma oportunidade de venda de um tio aqui onde que era a antiga propriedade do avô, do lado da minha mãe. Daí nós compramos e viemos morar para cá daí. César é casado com Natália e eles têm 2 filhos. O Gustavo, de 14 anos, e a Yara, de 8. Natália é diretora de uma escola no município de Abdom Batista. Mas no início, ela ia para a lavoura junto com o marido. Eles plantavam fumo e feijão. Hoje César produz soja e milho, tem gado de corte e faz até cachaça. A produção artesanal da bebida é um capítulo interessante na história do César. Tem a ver com uma tradição da família. E aí a gente precisa voltar no tempo para entender direitinho. Não era carrinho, não era bola. O sonho de César, quando criança, era ganhar uma máquina de plantar. E ele ganhou, do pai, e guarda até hoje. A Saraquá, que eles diziam antigamente. Me lembro que aí a máquina e dentro da caixinha da máquina veio um carrinho de brinquedo, um carrinho com uns boizinhos dentro. Conta a história que foram os índios que criaram o Saracuá. Era uma haste de madeira com uma ponta para abrir o buraco na terra. O homem branco teria adaptado, colocando um compartimento para as sementes, o que facilitou o plantio. A do César é do último modelo. Está bem conservada, apesar do que já passou. E eu estava brincando, então eu era pequeno, me lembro quando de noite,
deixei a máquina brincando debaixo de umas arvinhas que tinha no meio dos nabos, no meio da parte da casa, e veio um tio lavrar e passou por cima da caixinha da máquina. A sorte não quebrou tudo, né? O brinquedo foi reparado e é agora uma das raridades que César preserva nesta casa. Uma espécie de museu que ele construiu na propriedade. Fiz para mim guardar as coisas, guardar a lembrança dos tios. Antigamente o pessoal jogava fora. Muita gente tem coisa que já não conhece mais, né? O que usava, o que faziam, né? Aqui uma chincha do cavalo. Aqui uma plena antiga que eles usavam para plenar uma madeira. Esse era um cambito que era usado para virar o fumo de corda. Esse aqui é uma máquina de fazer massa, macarrão, tocada à mão, manual. Esse aqui era a primeira Eucaristia do meu avô lá em São Pedro de Alcântara, de 1931. Uma peça chama muita atenção no Museu do César. Essa pedra em forma de cilindro. Ele diz que encontrou no meio da lavoura e procurou saber a origem. Quem me falou foi um antropólogo um dia que era dos bugres, dos índios, né? Uma coisa assim. Que seria, acho que, uma mão de pilão. E é na casa museu que César expõe também a cachaça que produz. A cachaça, o licor, o açúcar mascavo e até rapadura. Tudo artesanal. Neste outro galpão ficam o engenho e o alambique. Alguns equipamentos ele ganhou de um tio, que também fazia cachaça. Mas a tradição é do avô. Meu avô, quando veio morar pra cá, ele já começou a fazer. E depois um tio também começou a fazer. Eu sou muito grato a ele, sabe? Por ter me dado uma parte das coisas pra mim continuar fazendo, né? Pra não perder a tradição. Esse tacho de cobre foi uma das peças que ele ganhou do tio. Diz que tem mais de um século. Contado dos antigos, tem mais ou menos uns 120, 130 anos. É uma coisa que hoje nem consegue mais. É onde que é feito o açúcar, a rapadura, né? O melado, né? Boa parte da cana usada no engenho é de produtores vizinhos, numa parceria que César fez. Na propriedade, ele usa só uma pequena área para o plantio. Fora a cana-de-açúcar, grãos e gado de corte são as principais atividades agrícolas aqui. A renda principal nossa é do soja hoje, no soja e do gado, né? De soja são entre 40 e 60 hectares a cada safra. Em outros 10, César planta milho. Tudo em áreas próprias e arrendadas também. No gado, ele faz cria e engorda. Gira em torno de 100 cabeças na propriedade. Hoje a gente não pode, né, investir só numa coisa, a gente, né, ter mais fonte de renda, né, para ficar na propriedade, né, tem que ser viável, né. César é cliente da COCAM, a Cooperativa Agropecuária Camponovense. A produção de soja é comercializada na cooperativa. Nós produzimos aqui e transportamos para lá, né? Armazenando lá, tem uma segurança também, né? Porque é uma empresa sólida, séria, né? Tudo que a gente combina, tudo que a gente trata, a gente acerta com eles lá, dá tudo sempre certinho. Tem uma frase interessante do César que traduz bem esse conceito, esse valor. E que vai além dos negócios, vale para a vida. O certo sempre prevalece, né? Se você levar certo, conversando, né, dá tudo sempre certo. E tem uma lição também que se pode levar daqui hoje. E que faz todo sentido nessa e em toda boa história. Quem não preserva o antigo não tem um presente, né? Quero que o meu filho e a minha filha toquem a propriedade, né? A gente constrói com muito amor, né? Que eles fiquem aí para cuidar da propriedade, né? A gente não vai impedir o sonho deles fazer o que eles quiserem, mas a gente torce que eles atendam do que a gente fez aí, né? Que tá fazendo, né? A gente quer ficar muito tempo aqui ainda, mas não sabe o dia de amanhã, né? Quero que eles cuidem que eu e a mãe deles construímos com muito amor, né? Porque para fazer isso aí não é fácil, né? Tenho orgulho, porque é a profissão que alimenta o mundo, né? Hoje nós produzimos aqui para o pessoal comer lá fora do país, né? Lá para o mundo inteiro vai a comida que nós produzimos aqui, né? Eu acho que o agronegócio não pode parar, né? Não parou e não pode parar, né?
Estímulo à educação profissional, contribuindo para o crescente desenvolvimento da produção sustentável, da competitividade e de avanços sociais no campo. Essa é a missão do Serviço Nacional de Aprendizagem Rural Senar Santa Catarina. O Senar Santa Catarina atua com o objetivo de organizar, administrar e executar o ensino de formação profissional rural e da promoção social dos produtores e trabalhadores rurais e seus familiares. Atuamos em treinamentos em diferentes cadeias produtivas do agronegócio. Procure o Sindicato Rural da sua região ou acesse os cursos disponíveis no site www.senar.com.br.